Beleza, galera? Infelizmente não podemos estar juntos devido à pandemia do coronavírus, mas as nossas aulas precisam continuar, né? Nós precisamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Nós vamos fazer dessa maneira, né? Aula de vídeo, vocês vão acessar o plural, vou passando exercício e nós vamos assim caminhando, né? O nosso conteúdo de hoje está lá no capítulo 5 da apostila de vocês, do módulo 5, a partir da página 194 até a página 196. 194, 195, 196. E nós vamos falar nessa primeira aula nossa, primeiro encontro nosso, sobre a formação das primeiras sociedades, a formação das primeiras cidades ao longo do processo histórico. Para isso, nós vamos ter que lembrar dois pontos primeiros. Nos nossos últimos encontros, nós vimos os 3 períodos da pré-história: Paleolítico, período da pedra lascada; Neolítico, período da pedra polida; e a Idade dos Metais. E nós vimos que no Neolítico, os homens vão realizar uma grande mudança, uma grande mudança na vida deles. Eles vão descobrir a agricultura, e com isso inicia o processo de sedentarização desse homem. O ponto principal, o ponto primordial para a gente poder dar entendimento à formação das primeiras cidades é o processo de sedentarização a partir do descobrimento da agricultura. Em um parênteses, lembre que eu falei com vocês que quem descobre a agricultura são as mulheres, né? Elas percebem que aquelas sementes que caem dos frutos germinam ao longo do tempo e dão novos frutos, né? Então, lembrando, a agricultura é o ponto primordial para o processo de sedentarização do homem. Quando eu falo sedentarização, estou dizendo que o homem começa a criar território fixo, começa a criar as suas aldeias através do processo da agricultura. E dentro da pré-história, como nós estudamos, existem 2 grandes revoluções que nós não podemos esquecer jamais. A primeira revolução, ocorrida no fim do Neolítico, chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. O que é isso? O homem deixa de ser caçador, deixa de ser coletor para ser pastor e agricultor, né? Então, com a descoberta da agricultura, o homem deixa aquela necessidade dele de percorrer caminho, de andar longas estradas em busca de alimento. Isso para, porque agora ele produz o seu próprio alimento. Nós chamamos isso de Revolução Neolítica. Outra coisa importante que nós temos que recapitular é o que nós chamamos de Revolução Urbana. O que é isso? Com a agricultura, o homem fixa território. Então ele para de morar em caverna, para de morar em cabanas construídas com peles, com galhos, com folhas, e passa a construir as suas primeiras vilas e cidades, né? É nesse contexto, no contexto da sedentarização, a partir do descobrimento da agricultura, é que o homem começa a constituir as suas primeiras cidades. Então nós vimos que as primeiras cidades nascem a partir do processo de sedentarização, que só foi possível por causa da agricultura, e essas sociedades que nascem, nós chamamos de sociedades hidráulicas. Por que sociedades hidráulicas? Porque elas desenvolveram-se próximo dos rios. Por que próximo dos rios? Por causa da necessidade de agricultura e de água para a sua sobrevivência, né? Entre essas sociedades, nós vamos ver de um modo particular, mais para frente, a Mesopotâmia, que é aquela sociedade do Oriente, né, ali onde está o atual Irã e Iraque. E Mesopotâmia quer dizer terra entre 2 rios. Que rios são esses? Rio Tigres e Rio Eufrates. Um outro termo que nós utilizamos também em história, que é importante conhecer, quando nós falamos da fixação, da criação das primeiras cidades, nós usamos o termo chamado a hipótese causal hidráulica. O que seria isso? Preste atenção nessa palavra. Hipótese causal hidráulica. Diz que as primeiras sociedades só fixaram seus territórios próximo dos rios. Hidráulico lembra de água, de rio. Tudo bem, galera? Então a hipótese da fixação do território é porque eles habitaram próximo dos rios. E por que próximo dos rios? Para desenvolver a sua agricultura.
Essas primeiras sociedades, elas se organizam, né, com um modo de produção coletivo, né, onde todos trabalham para o bem da sociedade. Com o passar do tempo, né, será necessário com o crescimento da cidade, com a sedentarização, aumento da população, né, aumento da produção agrícola, começa a produzir com excedente, a cidade cresce e será necessário, né, que essa cidade seja mais protegida, né? Por isso vão pensar em murar as cidades, vão pensar em construir as casas com os muros mais altos, tudo com a necessidade de proteção e com medo, né, ainda das tribos nômades que podiam invadir aquelas primeiras sociedades, né? Nesse contexto, com medo, né, e necessidade de proteção, vão se formar os exércitos, né? Um exército que vai servir para proteger essas cidades. E necessariamente é preciso ter um líder, né? Um líder que organize essa cidade, o líder que organize o exército, o líder que organize todo o serviço realizado naquela cidade. E quem é esse líder que nós estamos falando? O líder, ele tem uma função primordial nessa sociedade. Uma dessas funções, né, e claro, são diversas funções, mas as principais seria organizar a sociedade, né, administrar a sociedade, dividir os trabalhos da sociedade. O líder precisa ser alguém com sabedoria, né, alguém que é apoiado pela sociedade, alguém que tem habilidade em governar. E a liderança nesse momento, ela pode ser constituída de duas formas. Ou a pessoa consegue a liderança pela força, para isso ele utiliza-se do exército para poder obter o medo, né, a opressão para obter a liderança, ou pode ser um líder religioso, né, que utiliza a união a religião como ponto para poder promover a sua liderança. As primeiras sociedades que nós vamos estudar, elas têm a liderança baseada na religião. Nós chamamos de sociedades teocráticas. O que é teocracia? É a sociedade onde o líder é visto como o próprio Deus ou a encarnação do próprio Deus, como no Egito Antigo, né, que nós vamos ver um pouco lá na frente. Então, as primeiras sociedades que nós vamos estudar são chamadas sociedades teocráticas. São estados teocráticos. Que são estados teocráticos? São estados onde o seu líder, ele representa o próprio Deus, ou é, para aquela sociedade, né, o próprio Deus encarnado na Terra. Com o passar do tempo, pessoal, com o aumento da produção agrícola, fez com que as sociedades, né, se organizassem, enriquecessem, né, fosse produzido cada vez mais. Né? Então, com o aumento da produção, repetindo, vai gerar o que nós chamamos de produção em excedente. O que é uma produção em excedente? Eles produzem com quantidade, a mais do que eles necessitam para o consumo. E essa quantidade a mais, o que eles começam a fazer? Primeiro, eles passam a estocar esse alimento para uma eventualidade. Caso aconteça uma seca, chuvas torrenciais, praga nas plantações. Então, essa produção excedente serve como, né, uma reserva desse alimento. E também usavam para trocar com seus vizinhos, né, o que vai levar ao surgimento do comércio. Com o aumento das trocas comerciais, né, e com o surgimento do comércio, será necessário registrar tudo isso que está sendo negociado, né? Tudo isso está sendo trocado, está sendo escambiado, está sendo dividido, né, estocado, né? Toda essa produção de excedente terá que ser registrada, né? E com isso vai nascer uma figura importante nas primeiras sociedades, que são os escribas. Os escribas terão essa função de registrar toda a relação comercial realizada nessa cidade. E é aí que a gente tem um ponto também importante dentro da história, né? Nós sabemos que a divisão dos períodos históricos tem sempre um fato marcante que divide um período do outro. E nesse contexto, o que divide a pré-história da história é a invenção da escrita. Quando o homem inventa a escrita, passa a registrar tudo aquilo que ele está fazendo, já é um novo contexto. Aí nós falamos que entramos no período do homem gráfico, do homem que possui escrita.
E essa primeira escrita nós vamos chamar de escrita cuneiforme, uma escrita que nasce na Mesopotâmia, era feito com taubinha de argila, né? E eles ali faziam as suas escritas, né? Lembrando, essas primeiras escritas serviam para registrar todas as relações comerciais existentes naquela sociedade. É importante ressaltar que as primeiras cidades se diferenciavam das aldeias neolíticas. Enquanto nas aldeias neolíticas, né, eles viviam em cabana, como já diz, aldeias, né, em grupos de no máximo 30 pessoas, as primeiras sociedades, as cidades eram grandes, né, com um grande número de população. As cidades tinham uma produção diversificada, atividades e funções sociais diferenciadas, né? Que nós chamamos, que vamos ver muito a partir de agora, a chamada pirâmide social das sociedades, onde nós temos serviços que são mais valorizados e serviços que são menos valorizados, como nós temos hoje em dia. Por exemplo, caçadores, agricultores, metalúrgicos, ceramistas, comerciantes, tecelões, carpinteiros, escribas, entre outros profissionais, já eram encontrados nas primeiras sociedades, né? Já eram serviços que já tinham nessas sociedades. Caçadores buscavam alimentos, agricultores que cuidavam da produção de alimentos, metalúrgicos, os tecelões, o exército, os escribas e outros. Assim como hoje, algumas profissões já podiam ser encontradas nas primeiras cidades, né? E elas eram diferenciadas entre si. E como é que funcionava essa diferenciação social? Podemos observar pela pirâmide social, né? Onde nós temos lá em cima o líder, depois nós temos a família dos nobres, né? A família do líder, que são os nobres, sacerdotes, escribas, o vizir, chefes militares. E lá embaixo na pirâmide nós temos os agricultores, os comerciantes, os pastores, né? E terminando essa pirâmide social, os escravos, né? Quem eram esses escravos? Os escravos que não eram como a nossa escravidão do mercantilista do século XVII, né? Do século XV, do século XVI, mas era uma escravidão feita por guerra ou por dívida. Ou você se tornava escravo daquela sociedade por guerra, né? Entrou em guerra com outro povo, quem perdeu, sobreviveu, vai virar escravo, ou por dívida, né? Você também viraria escravo, né? Então essa primeira sociedade tinha uma organização social primordial que era necessária para o andamento e continuidade daquela sociedade. Sempre lembrando, o líder é visto como um próprio Deus. É o que nós chamamos, repito, de estados teocráticos. Beleza, galera? Agora, para a gente poder finalizar o nosso estudo, vocês vão pesquisar lá no plural, né? Vou enviar para vocês os exercícios referente a esse nosso assunto, né? E o texto base está na apostila de vocês, página 194, 195, 196. Até a próxima. Beleza, galera?